Então, Suzy, hoje você vai começar a usar a insulina, tá? Então, eu vou demonstrar para você como que vai ser o uso dessa insulina. Essa aqui é a caneta que você vai usar de insulina basal, que você vai aplicar uma vez por dia, tá? Ela vem assim, uma canetinha, você veja que aqui você consegue visualizar todo o líquido que tem aqui dentro, ele tem o aspecto bem assim transparente, né? Você não vê que ele não é turvo, não tem gruminho nenhum, e é assim que ele sempre tem que se apresentar para você, tá bom? Essa insulina, depois de aberta, e é sempre bom que quando você vai usar uma insulina nova, você coloque uma etiquetinha com a data que você abriu. Porque a insulina, depois de aberta, ela pode ficar em uso até 30 dias. Essa insulina especificamente, que é a que você vai começar a usar, que é a insulina Tresiba, a gente consegue que você permaneça o uso dela depois que você começa até 56 dias. Mas a maioria das insulinas, e depois você vai usar uma insulina que eu vou te explicar também, e que é uma insulina que você vai aplicar mais vezes ao dia, depois de aberta é 30 dias apenas. Então, sempre você vai adesivar com a data que você começou a usar, tá bom? A única diferença aí é a validade delas, mas a forma como você vai usar as duas insulinas é a mesma coisa. O que vai diferir é a dose que você vai usar, tá bom? Então, aqui você tem as agulhas. As agulhas, elas têm que ser trocadas a cada aplicação. Isso é bem importante para que não haja contaminação, para que a aplicação seja mais indolor possível, tá? Para que essa insulina seja administrada na dose correta. Então, ela vem assim, lacradinha, fechadinha, né? Você vai ter feito sempre a asepsia da mão. Lembre, essa parte é muito importante, né? Para não ter contaminação, para deixar sempre bem limpinho ali. Fez a asepsia da mão, vai vir aqui, vai tirar o lacrezinho da agulha, vai abrir a tua caneta e vai colocar aqui, ó, a agulha, colocou aqui, vai girar até você sentir que girou até o final ali, ok? Aqui no final, ó, quando você vê esses numerozinhos, é a dose que você vai utilizar. Então, você vai começar utilizando 10 unidades. A primeira vez que você for utilizar uma caneta nova, então, abrir uma caneta nova, é a primeira vez que eu vou utilizar, eu sempre vou fazer, a primeira vez, vou selecionar 2 unidades de insulina dessa caneta nova, e vou jogar um pouquinho dessa insulina ali. Isso é só para ter certeza que não tem nenhuma bolinha de ar ali e para ver que tá saindo a insulina e que a primeira dose vai ser recebida. Se da primeira vez que eu selecionar 2 unidades ali, mesmo assim eu não ver que sair, eu vou ter que fazer novamente 2 unidades até eu ver sair a primeira vez. Daí, então, eu faço a seleção da dose que realmente eu vou aplicar em mim. Então, você vai vir aqui, você vai girar até o 10, tá bom? Colocou a dose, já pôs a agulha lá, vai tirar essa tampa inicial, vai pegar um algodãozinho, álcool 70 e vai fazer a asepsia do local de aplicação, tá bom? Eu vou fazer aqui para você e eu já vou te mostrar os locais que você pode fazer as aplicações, tá? Fez a asepsia, vai esperar secar um pouquinho. As agulhas, elas podem ser de 4, de 5, de 6, de 8 e de 13 milímetros. A agulha de 4 e de 5 milímetros não precisa ser feita prega, tá bom? Se for de 6 milímetros para cima, é bom que você faça a prega para aplicar. Então, você vem aqui, vai tirar essa tampinha de proteção, vai lá no local onde você fez a asepsia, vai fazer sempre a angulação de 90 graus, então não coloque a agulha deitadinha, tá? Vai colocar ela em 90 graus, vai fazer de leve essa aplicação
até você ver a dose chegar lá no 0, vai contar até 10, depois dessa aplicação. Chegou no 10, vai retirar a agulha, tá? Não precisa massagear, não precisa fazer nada disso. Vai tampar aqui novamente, vai retirar a agulha, porque a gente não guarda com agulha, porque é mais fácil entrar ar e contaminar essa insulina aqui, tá? E vai deixar essa canetinha guardada para a próxima aplicação. É importante lembrar que a caneta que está em uso não precisa ficar sob refrigeração. Ela tem que ficar num ambiente que vá de 2 até 30 graus, tá? Ela não pode ficar num local onde pegue sol e onde esquente demais, mas ela não tem necessidade de ficar na geladeira. Então, se você tiver um armáriozinho fresco, né, limpinho, bem protegido, você pode deixar essa insulina que está em uso. Se você tiver canetas a mais, aí sim você vai deixar essas que não estão em uso lá em cima da gaveta de frutas na geladeira, lá na parte de baixo. Então, Suzy, essa aqui é a outra caneta descartável que você vai usar da insulina ultra rápida. Essa insulina é que você vai usar mais vezes ao dia, tá? Isso vai ser conforme prescrição médica, mas provavelmente toda vez que você for comer, você vai ter que aplicar. Com certeza todas as refeições principais do dia, tá? Mas às vezes você vai ter que aplicar mais vezes ao dia do que isso. Isso o teu médico vai conversar bem certinho com você e você vai fazer a aplicação. Mas o uso é igual ao da outra caneta que eu te expliquei. Aqui faz o ajuste da dose, né? A insulina também tem um aspecto bem transparente. A agulha é colocada da mesma forma. Você vai carregar e armazenar essa insulina da mesma forma que você vai fazer com a outra, ok? Existem também canetas que são recarregáveis, que são reutilizáveis. Então, essas canetas aqui, elas utilizam refis, tá? Que também são refis de 3 ml, que da mesma forma que as canetas que são canetas descartáveis, tem 300 unidades de insulina dentro, tá? Só que daí, dentro dessas canetas, você vai trocar o refil, tá? Como é que elas funcionam, então? Você troca o refil de dentro dessas canetas. Então, o refil vem nesse formato aqui. Também tem tanto o refil da insulina basal quanto da insulina ultra rápida. Ele é colocado aqui dentro, colocado dentro da caneta, a agulha vai aqui da mesma forma e a dose é ajustada aqui atrás, tá? Aplicada aqui também no botãozinho, tá? E quando o refil acaba, você vem aqui, retira o refil e é só trocar o refil para reutilizar a mesma caneta novamente. A gente tem, caso seja necessário, uma caneta que consegue fazer meia unidade. Tanto a caneta descartável quanto esta caneta recarregável aqui, a dosagem dela é feita de 1 em 1 unidade. Esta caneta aqui, especificamente, ela consegue fazer doses de meia unidade. Isso para o caso da insulina ultra rápida, tá? Então, como que ela funciona? Da mesma forma que a outra, você vai colocar o refil aqui dentro, tá? Vai colocar a agulhinha, que também tem que trocar a cada aplicação, né? Pra gente não ter contaminação, nada aqui. E aqui, olha, você veja que a dose, ela tem mais risquinhos. Então, ela tem 0, você puxa aqui, 0, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Então, você consegue fazer doses de meia unidade para aplicação, tá? E quando você fez aqui, no caso aqui, eu fiz uma seleção de dose de 3 unidades e meia, tá?
só para demonstrar para você, eu fizer uma aplicação, depois que eu tiro aqui, essa dose fica registrada aqui atrás, tá? Então, você veja lá, 3 unidades e meia, tá? Então, depois, quando você for fazer a próxima aplicação, ó, que você apertar aqui, ela vai estar lá, registrado o quanto você aplicou, e esse em volta aqui, por enquanto não tem nada porque a gente acabou de aplicar, mas ela fica o número de horas ali, ela faz o tempinho desenhado até as 24 horas, que faz que você aplicou a última dose. Então, no caso, geralmente, dessa insulina, que é uma insulina ultra rápida que a gente está falando aqui, vai ficar ali 3, 4 horas de risquinho. Se for uma insulina lenta, que você aplica de 24 em 24 horas, você vai ver que ele vai estar completinha, a voltinha ali em volta dessa dose, tá? E da mesma forma que a outra também, depois que eu aplicar, eu vou tirar a agulha para guardar. Então, Suzy, os locais que você pode utilizar para fazer a aplicação da insulina da forma como eu te expliquei são braço, essa região externa do braço, tá? Então, nunca antebraço, nunca região interna do braço, é essa região aqui, tá? Você pode utilizar toda a região abdominal, você vai contar 3 dedos do teu umbigo, é a partir dessa região, 3 dedos do umbigo, você pode vir toda a extensão abdominal aqui. Como que você pode fazer esse rodízio? Em vez de você ficar fazendo aqui, 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 esse tipo de rodízio não é legal, porque a gente se perde. Então, vamos pensar num rodíziozinho que você vai fazer que é em M. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vem toda a extensão do abdômen. Pode fazer outras alturas também. Vai fazer esse rodízio, de repente, uma semana de um lado, aí esse lado vai descansar uma semana e você vai fazer esse mesmo rodízio em M do outro lado. Outro local que pode ser usado também para aplicação da insulina é a região superior do glúteo. Então, vai dividir o glúteo em 4 partes, é esse quadrante superior do glúteo que pode ser utilizado. E outra região que também pode ser utilizada para aplicação da insulina é a coxa, tá? Então, vai contar 4 dedos para baixo da tua virilha, 4 dedos para cima do teu joelho, região frontal externa. Então, pode usar toda essa parte aqui, nunca na parte interna da coxa, sempre na parte frontal externa. E o rodízio também pode ser feito nesse Mzinho aqui e pode ser feita em várias regiões aqui, em várias alturas, vindo frontal até essa parte externa aqui da coxa.